Olá, estamos iniciando mais o nosso curso, o nosso ciclo de estudos de filosofia espírita em tempos de coronavírus. Vamos iniciar um capítulo novo, que é o capítulo 15. Essa é a aula 74. Quando nós fizermos 100 aulas, eu vou soprar um bolo aqui com vocês. 100 aulas. Daqui a pouco chegam 100 aulas. 74. Capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Eu peço para aqueles que quiserem receber o meu YouTube, sinalizarem aqui a inscrição, que automaticamente recebe um aviso. E os que querem escrever, o façam através do meu e-mail, adianita, d de dado, m de Maria, ponto, doutrinaespírita@gmail.com. Pessoal, fora da caridade não há salvação. Como isso se vulgarizou? Como isso está mal explicado? Como isso se virou um mantra, um clichê, um chavão, um estereótipo no meio espírita? Como isso perdeu a força e a essência? Vamos tentar fazer vocês, comigo e com os espíritos que assistem à aula e me dão a intuição, nós podemos trazer a essência da caridade. Nós já vimos uma parte dela na beneficência, que é a caridade mais material, né? E hoje vamos ver a caridade como um todo. Bem, a vulgarização da palavra caridade. Caridade pode ser, no dia a dia, um ato de ajuda para alguém, para uma instituição, por uma causa, por um ideal, seja o que for. Hoje a caridade é uma coisa, significa ajudar alguém, ou doar alguma coisa para alguém, ou para uma instituição, ou para uma ideologia, uma bandeira qualquer. E essa ajuda que se faz dentro desse contexto tão generalizado é uma ajuda mecânica que o sujeito dá. Mecânica no sentido de estar desprovida de maiores sentimentos afetivos. É um ato, né? Então nós podemos fazer uma vaquinha, é uma caridade. Podemos leiloar uma moto, é uma caridade. Podemos dar uma roupa lá para o Brasar, roupa velha, é caridade. Podemos trabalhar no centro espírita, na cantina, no atendimento fraterno, em algum outro setor, é uma caridade. Podemos dar passe, é uma caridade. Podemos alinhar os frequentadores do centro espírita, orientando, é uma caridade. Então, caridade é uma coisa tão aberta e que ficou com esse termo tão genérico, né? Tão geral. Mas o Espiritismo, ele diz que ele tem um chavão, uma máxima, fora da caridade não há salvação. Está aqui no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, né? Capítulo 15. Por que Allan Kardec construiu esse termo, fora da caridade não há salvação? Essa frase foi cunhada por Allan Kardec e depois, eu diria, reproduzida e apoiada por uma mensagem de São Paulo, Paulo Apóstolo, em Paris, em 1860, que ele fala que fora da caridade não há salvação. Mas como surgiu isso? Surgiu pelo seguinte, que Allan Kardec discutia algumas máximas da época dele, que alguns diziam, fora da igreja não há salvação. A igreja dizia. Outros cientistas, buscadores da verdade, filósofos puros,
fora da verdade não há salvação. E ele também disse lá, mas não adotou, só como exemplo, fora do espiritismo não há salvação. Tudo bem. Ficou esse mix, igreja, verdade, espiritismo. Mas o que vem ser salvação? A gente salva alguém quando tira uma pessoa de uma ruína ou de um perigo, salvou da morte. O bombeiro salvou o prédio de ser destruído. Salvamos alguém de um perigo iminente. Dá a salvação, tirar do inferno. E se usa também. Livrar-se, escapar. Puxa, salvou-se, não saiu antes de encontrar o seu oponente. Então, esse termo salvação, parece que nós estamos num buraco. Estamos ruins, estamos sob perigo e temos que ser retirado desse perigo. Mas nós não estamos num buraco. Nós não precisamos ser salvos dessa maneira. E Allan Kardec, vendo esse desalinhamento textual, ele já aqui também, nesse capítulo, escreveu e modificou a definição formal da palavra salvação para conceituá-la com o princípio da igualdade diante de Deus. Aí ele fez, salvação vai ser tudo, as pessoas vão ser todas iguais perante Deus. Foi isso que ele quis dizer, retificando. Então ele disse isso. Palavras ipsis literis Allan Kardec. A máxima, fora da caridade não há salvação, é a consagração do princípio da igualdade diante de Deus, tudo bem, e da liberdade de consciência, tudo bem. Tendo essa máxima como regra, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja sua maneira de adorar o Criador, eles se dão as mãos e oram uns pelos outros. Então, Allan Kardec tirou essa palavra que nós estávamos num buraco, estávamos no inferno, tínhamos que ser salvos do pecado, sei lá mais o quê, e puxou isso para dizer que isso denotava a igualdade de todos nós perante Deus e com a liberdade de consciência de agirmos. Mas esse comentário que ele fez ficou no esquecimento, também não é muito claro, porque ficou reverberando e hoje reverbera fora da caridade, não há salvação, fora da caridade, não há salvação, e vai andando. Mas vocês sabem o que representa mesmo a caridade? Vamos mudar um pouquinho o referencial de tudo isso. Vamos ver a lei da justiça. A lei da justiça determina simplesmente o seguinte: querer os outros o que queiramos que nos façam. Fazer do nosso direito pessoal o direito do outro. Essa que é a verdadeira justiça, segundo Jesus, e nós já estudamos. Então é sermos justos, senso estrito, e querermos os outros o que queiramos para nós, é não fazermos aos outros o que queiramos que não nos façam. É não prejudicar os outros como nós não queiramos ser prejudicados. Essa é a verdadeira justiça, a justiça natural. Ora, se nós queremos para os outros o que nós queremos para nós teremos desse dever cumprir um compromisso de ajudar os outros, porque essa constituirá uma justiça para com os outros, no sentido de minimizar os sofrimentos dele, as dores dele, enfim, a caridade. Então, a caridade, quero que vocês prestem atenção, ela decorre de um sentido de justiça nesse momento. Ser justo é ser caridoso. Aqui na parábola do samaritano, que nós vamos ler mais tarde, ele diz que esse foi justo, Jesus. Ele não diz que esse foi caridoso, porque entre os judeus, ser justo
Cumprir o dever é um ato de caridade. Então, estamos tomando uma consciência de um dever. Já não é uma questão de miserabilidade, de piedade, de sofrimento, de dor. Isso a gente vai ver na área espiritual. Mas hoje, a gente está tomando consciência que nós temos que fazer a caridade, porque isso constitui um dever e uma obrigação de solidariedade para com o outro, na medida que nós queremos para o outro aquilo mesmo que queremos para nós. E não queremos fazer o mal ao outro, assim como não queremos que nos façam. E não queremos que o outro sofra, assim como não queremos que nós soframos. Justo. E é isso que nós temos que avançar sobre a caridade. Portanto, nesse sentido, o judaísmo nos traz esse aspecto. Ele nos traz. Porque no judaísmo tem a palavra tzedakah. Tzedakah, a raiz de tzedakah é justiça, justiça social. Então, no judaísmo, essa justiça social é a antecipação da ajuda do outro antes que ele nos peça. Porque sempre uma pessoa pedindo gera um grau de constrangimento para ela, gera um desconforto para ela, um mal-estar. Mas se nós vamos antes dela pedir, nós já fazemos a caridade, cumprimos o nosso dever. E o São Vicente de Paulo, o grande São Vicente de Paulo, fundador das Santas Casas de Misericórdia, uma pessoa maravilhosa, numa mensagem em Paris, que eu já li também aqui, dada em 1865, ele diz: cumprindo esse dever, a caridade, o caminho da felicidade eterna abre-se-á para vós. Cumprindo esse dever, quer dizer, ele consigna a caridade como dever. O judaísmo consigna a caridade como dever. O espiritismo consigna a caridade como um defluxo da lei da justiça. Vamos ler lá o nosso livro dos Espíritos, lá o capítulo, Lei da Justiça, do Amor e da Caridade. E vamos ver o que se é dito sobre a caridade e a sua relação com justiça. Portanto, todo esse trabalho de cumprimento de dever não é um trabalho de nós nos salvarmos. Não estamos ruins, não estamos mal. É um trabalho de progresso psicológico, espiritual nosso. Quando nós cumprimos o nosso dever, quando nós seguimos a lei da justiça, quando nós atendamos para os efeitos dessa lei da justiça, que é a caridade, nós evoluímos, nós progredimos, nós crescemos. Então vamos tirar esse clichê. Por enquanto eu acho que eu devo tirar, é minha opinião pessoal. Não sei se os outros concordam, mas no espiritismo a gente tem direito a opinar. Vamos tirar esse clichê e vamos mudá-lo para dizer: fora da caridade não há progresso e evolução. Quem quiser ficar estafermo, parado, estagnado, fique no egoísmo, feche-se no orgulho e no egocentrismo, não pratique a caridade. Quem quiser crescer, moral e também intelectualmente, pratique a caridade. Portanto, nós vimos agora que a caridade não é um mecanismo da nossa salvação. A caridade, o que é? São duas asas que nós colocamos para levantar voo e viajar por espaços mais elevados no mundo espiritual. É um grande auxílio, é um grande apoio, é uma grande propulsão que nós temos. Essa é a visão positiva. A caridade é positiva para nós. Ela faz crescer, faz progredir. E ela é um defluxo da lei da justiça. Amanhã nós voltaremos. A florzinha. Estou muito contente também que vocês estão vendo um conceito diferente de caridade.